Ontem, quando eu vim aqui, eu disse que tinha vindo pensando em fazer um discurso sobre quais são as grandes tragédias que acontecem no país, à exceção daquelas naturais, que é a guerra, a inflação, o desemprego e a recessão. Recessão que empobrece, inflação que empobrece também, o desemprego que não só empobrece, envergonha, incomoda, maltrata, e a guerra. As guerras levam a sofrimentos muito grandes. E eu disse que queria falar sobre isso com uma proposta para fazer ao governo, mas que diante do que tinha acontecido na manhã de ontem, com a prisão do nosso colega, senador Delcídio, eu não ia falar sobre isso. E preferi falar sobre o que me parecia a necessidade de votar aberto, que o senhor defendeu também, e de que, como terminou acontecendo, seria correto que nós respeitássemos a decisão da Justiça. Felizmente, o Senado agiu assim. Hoje, o Senado acordou muito melhor na opinião pública do que se tivesse votado secreto, ou se tivéssemos votado contra a decisão da Justiça diante de tantas evidências. Hoje, eu posso falar sobre o assunto que eu queria falar ontem, senador Benedito. A guerra, nós vivíamos em guerra hoje. São 50 mil mortos por ano. É mais do que a guerra do Vietnã em todo o tempo que durou na parte contra os Estados Unidos, tirando a parte que foi contra a França. Isso sem falar das mortes no trânsito, que uma parte delas é uma questão de guerra. Não é uma questão de acidente, é guerra. Motoristas embriagados, motoristas descuidados, estradas ruins, sinalização mal feita. Isso é guerra. Nós vivemos uma inflação que assusta. Quando passa de 10%, 2 dígitos chamados, num país cuja cultura historicamente é de inflação, é assustador. Até porque a inflação, além de empobrecer, de diminuir o que você leva para casa com o seu salário, ela tem a maldade da ilusão, do engano. A recessão também é algo que leva ao sofrimento pela falta de emprego que a recessão provoca e também pelo fato de que diminui a quantidade de bens que você tem à sua disposição. Mas eu vou falar, senador, é do último dos itens, que é o desemprego, que talvez seja de todos eles, excetuando o sofrimento de guerra, que é uma outra coisa, que é localizado em quem sofre ali. Eu quero falar do desemprego. O Brasil está vivendo uma taxa de desemprego que destrói famílias, desagrega famílias, enlouquece pessoas. Chegar em casa, depois de um dia procurando emprego, e dizer que não encontrou emprego, e ter que pedir um açúcar ou pão ao vizinho, ou ao irmão, ou ao parente, que talvez esteja desempregado também, é algo que destrói o tecido social, inclusive levando à criminalidade. Por isso, eu creio que nós, brasileiros, deveríamos nos unir às lideranças para que o Brasil supere o assunto do desemprego. Senador, há muitas formas e ações que um governo pode tomar para reduzir a tragédia do desemprego. Não vou listar aqui, do ponto de vista técnico, e posso fazer sim, com mais tempo, o que é preciso fazer para que o desemprego não fique calamitoso. Eu não vou dizer que zere o desemprego, não vou falar em pleno emprego, que é algo quase impossível no capitalismo, mas que não seja calamitoso como está sendo. E aí, senador, é uma sugestão simples, única, que o desemprego passe a ser uma questão de fato nacional e que una todos, situação, oposição. E a minha proposta de como fazer isso é que a Presidente da República crie um Conselho Nacional para enfrentar o problema do desemprego. Do jeito que, se estivéssemos em guerra, criaria um Conselho Nacional para enfrentar o problema da droga, da guerra, que ia fazer o quê? Ia saber onde buscar dinheiro para fazer com que nossas armas chegassem em tempo, funcionassem.
Ia unir todo o Brasil, até mesmo para convencer os patriotas de irem à guerra. Ia trabalhar para que a indústria produzisse aquilo que uma guerra exige, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Nós criaríamos um conselho de guerra. Eu sugiro que a presidente crie um conselho de guerra contra o desemprego. Que coloque nesse conselho, obviamente, aqueles mais diretamente ligados, que é o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro da Indústria, mas que nos chame também, que chame a oposição, que deixe claro que quando esse país chega a ter 24% dos seus jovens desempregados, o que significa que em cada 4, um não tem emprego, cada 4, um não tem emprego, sem estar estudando. Porque o que está estudando não se considera desempregado. Quando chega a esse ponto, tem que declarar estado de emergência, como se fosse uma guerra enfrentando inimigos estrangeiros. E uma guerra, um país não tem situação e oposição. Em uma guerra, todos somos situação. Todos estamos com o país, independente do governo daquele momento. Eu creio que o desemprego exige uma postura da oposição de colaboração com o governo, desde que o governo mereça, porque de fato queira levar adiante as medidas necessárias para enfrentar o problema do desemprego. Seria um grave equívoco se as oposições, imaginando que vão ganhar a eleição graças ao descontentamento do desemprego, não quisessem colaborar com isso. Por quê? Se o desemprego cresce, quem ganha não é quem disputa a eleição de forma tradicional. Serão populistas que chegaram por fora. O senhor Adolf Hitler chegou ao poder graças ao desemprego na Alemanha, mas ele veio por fora, de fora da política tradicional e fez aqueles horrores. A gente não quer isso. A oposição decente, essa oposição não pode deixar de querer colaborar para que o Brasil enfrente a guerra contra o desemprego. Essa é a minha proposta, senador. Não o consultei, mas tenho certeza, pelo que eu lhe conheço, que o senhor é um daqueles que, sem ser do governo, como eu também não sou, é capaz de entender a necessidade de união nacional para enfrentar alguns problemas concretos. Eu gostaria de uma união nacional pela educação de qualidade para todos os brasileiros. Mas não é esse o momento para propor isso. Isso é algo estrutural, que levará anos. O desemprego não pode levar anos. Temos que enfrentar já. Não podemos chegar ao próximo Natal com 24% dos jovens desempregados e sem estudar. Com os adultos, numa taxa que a gente nem sabe qual é a exata, porque essa taxa que apresento, de 9% quase, não leva em conta a multidão de subemprego que não dá para ser considerado um emprego digno, decente. Nem considera aqueles que desistiram de procurar emprego. Não entram nas estatísticas. Nosso desemprego, concreto, real, no sofrimento, é muito maior do que as estatísticas mostram. Elas terminam as estatísticas mentindo, nem por manipulação deliberada, mas por incapacidade de captar toda a dimensão da tragédia. Nós precisamos enfrentar essa tragédia, nós precisamos enfrentar esse caos, nós precisamos enfrentar esse inimigo do Brasil de hoje, que é o desemprego de brasileiros, de pais de família, de mães de família, de jovens que querem trabalhar porque terminaram seus cursos. Nós precisamos enfrentar. E isso não é uma guerra que será ganha só pelo governo, que, aliás, a meu ver, está sendo incompetente e está agravando o problema. Esse governo precisa de nós para enfrentar o problema do desemprego. E nós não temos o direito de simplesmente fugirmos disso. Não temos o direito de simplesmente dizer: esse não é um problema do Brasil, esse é um problema do governo. Não, esse é um problema do Brasil. Precisa de todos nós. Mas o primeiro passo, e vem aqui minha sugestão, seria a presidente, ela própria, tomar iniciativa. Eu sugiro que essa iniciativa seja a criação deste conselho de guerra contra o desemprego. Um conselho de enfrentar o desemprego e chamar a todos nós, seus ministros, os parlamentares,
empresários e um conselho que não precisa ser grande, pequeno, mas que diga, nós juntos vamos ajudar a elaborar as propostas e vamos aprovar essas propostas aqui no Congresso. Mais do que aprovar as propostas para o ajuste, eu creio que haveria uma compreensão aqui de aprovar um pacote, chamemos assim, uma política, um conjunto de medidas para enfrentar o problema do desemprego. Fica aqui a minha sugestão. E eu creio, senador, que se houver sensibilidade, senhor presidente, e o senhor é um que entende isso do desemprego, que fala disso, porque representa os trabalhadores. Se houvesse essa sensibilidade, eu duvido que algum brasileiro patriota diga não a presidente porque acha que o problema é só dela. Podem até dizer, eu vou sem acreditar, mas eu vou tentar. E há medidas, há programas, há possibilidade. E, inclusive, ajudaria a resolver o outro problema, que é a recessão. Ajudaria até a resolver um pouco o outro, que é a guerra, porque a guerra, em parte, vem da violência que, em alguns casos, é causada pela necessidade de sobreviver sem emprego. Fica um grande problema, como enfrentar a inflação, porque o emprego, muitas vezes, acirra a inflação. Teríamos que analisar como fazer isso, e é possível. Sabe-se como fazer. Precisa de um grande pacto nacional pelo emprego. É isso que eu quero propor hoje aqui. Queria propor ontem, não deu. Hoje está dando. Vamos formar um pacto nacional pelo emprego. Isso depende da presidente criar e convocar um Conselho Nacional pelo Emprego, unindo todos os brasileiros, independente de partido, para que não tenhamos que passar o próximo Natal, esse não vai ter mais jeito, com o quadro de desemprego triste que o Brasil enfrenta hoje. Era isso, senhor presidente.